Olá a todos, sou o Dr. Renato Bernardo e hoje vamos analisar um tema crucial: o segredo da longevidade renal. Como o feijão preto pode ser seu aliado ou inimigo e os erros fatais após os 40. Bem-vindos de volta ao canal. Hoje, mergulharemos em um assunto de extrema seriedade, algo que tem impactado a vida de muitos brasileiros acima dos 40 anos. Imagine a cena: você, ou alguém que você conhece, vai para a cama todas as noites, convencido de que está no caminho certo para a saúde plena. Talvez você beba seu copo de leite com feijão preto, ou o que é popularmente conhecido como sopa de feijão preto. Pensando nos benefícios nutricionais, a sensação é de bem-estar, de estar cuidando do corpo diligentemente. Mas amanhã chega, e com ela, um sinal perturbador. A urina apresenta uma quantidade incomum de espuma, e as pernas começam a inchar. Uma visita ao médico, exames de rotina, e a notícia chocante: seus rins, esses órgãos vitais e silenciosos, acenderam dois alarmes vermelhos de alerta na sua função renal. A reação é quase universal. Um choque, uma descrença. Como isso é possível? Eu me esforço tanto para comer de forma saudável, sempre priorizei alimentos nutritivos. Mas permitam-me trazer uma mensagem de esperança e urgência. Na vasta maioria dos casos, se essa condição for detectada precocemente, ainda há um caminho, há tempo para intervir, para reverter, para proteger. O segredo reside em compreender a intrincada dança entre os alimentos que consumimos e o impacto que eles têm sobre nossos rins. É sobre aprender a comer de forma inteligente, estratégica, para que seus rins, tão resilientes quanto delicados, possam continuar a servir você com a vitalidade que você merece. Antes de prosseguirmos, um pequeno lembrete. Se este conteúdo ressoa com você e você o considera útil, por favor, deixe um 1 nos comentários abaixo. Se não, um 0, sua interação nos ajuda a criar mais conteúdo relevante. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você não perca nenhuma de nossas valiosas dicas de saúde. Hoje minha conversa é diretamente com vocês, amigos acima dos 40 anos, sobre um tópico que muitos evitam ou simplesmente desconhecem: o feijão preto. Um alimento básico na nossa cultura, venerado por seus benefícios, pode paradoxalmente se tornar um vilão silencioso. Sim, é verdade. Se o feijão preto for combinado incorretamente com apenas 3 outros tipos de alimentos, o risco de desenvolver insuficiência renal pode disparar exponencialmente, literalmente da noite para o dia. Você pode estar pensando: Doutor Renato, isso é estranho. O feijão preto não é um superalimento. E o leite, o iogurte, a carne bovina, não são todos alimentos nutritivos e essenciais na nossa dieta brasileira. A questão crucial não é a bondade individual de cada alimento, mas a sinergia, ou a falta dela, quando são consumidos em conjunto. Por quê? Ao invés de se complementarem, essas combinações podem, na verdade, estar sobrecarregando e danificando seus rins. Permitam-me enfatizar: se você não tiver a paciência de acompanhar esta discussão até o fim, poderá estar perdendo informações cruciais para a saúde dos seus rins. Aquele momento, anos no futuro, quando você vê o relatório do seu exame médico e se depara com um diagnóstico desfavorável, pode ser tarde demais para reverter. Ao longo dos meus 35 anos de prática na clínica de medicina interna, testemunhei inúmeros casos de pacientes com problemas renais. Vi tantos indivíduos que, com a melhor das intenções, acreditavam estar seguindo uma dieta saudável e equilibrada, mas que, invariavelmente, acabavam apresentando os sintomas clássicos: urina espumosa, inchaço persistente nas pernas e a incômoda noctúria, que é a necessidade de urinar várias vezes durante a noite, perturbando o sono. Essas pessoas não estavam conscientemente tentando prejudicar seus corpos. A verdade é que elas simplesmente desconheciam o impacto profundo que certas combinações alimentares podiam ter, impondo uma carga excessiva e insustentável sobre seus rins. Neste vídeo, desmistificarei a complexidade, apresentando de forma clara e concisa as 3 combinações de alimentos mais comuns, porém perigosas. Mais importante ainda, ensinarei a você 3 combinações douradas,
que permitirão desfrutar do querido feijão preto com total segurança, transformando-o em um verdadeiro aliado na proteção da sua saúde renal. É imperativo que você assista a este vídeo até o fim, pois as informações aqui contidas podem literalmente moldar a qualidade da sua saúde nos próximos 10, 20 anos. Não se trata de alarmismo, mas sim de uma compreensão realista dos processos naturais de envelhecimento do corpo. No entanto, o conhecimento é poder. Com ele, você pode fazer ajustes inteligentes e proativos. Costumo dizer aos meus pacientes que o corpo humano é como uma máquina sofisticada. Após 40 anos de uso constante, é natural que algumas peças comecem a mostrar sinais de desgaste, de envelhecimento. Pense no seu sangue como uma rede de transporte, um sistema de caminhões que circulam incessantemente pelo seu corpo, entregando nutrientes essenciais e removendo resíduos. Seus vasos sanguíneos são as estradas desse sistema. Depois de décadas de uso, é inevitável que essas estradas desenvolvam rachaduras, que sua elasticidade diminua e que o tráfego se torne menos eficiente. E seus rins, eles são os filtros mestres. A estação de tratamento de resíduos do seu corpo, diariamente, eles processam tudo o que você ingere, filtrando, purificando e eliminando o que não serve. Após os 40 anos, o corpo começa a exibir algumas mudanças notáveis, que servem como indicadores. Primeiro, a redução das enzimas digestivas. Nos tempos de juventude, nosso sistema digestivo era um motor robusto, capaz de processar quase tudo com eficiência. Agora, consumir algo um pouco mais pesado ou de difícil digestão pode rapidamente levar a sensações de inchaço, gases e desconforto abdominal. Segundo, a desaceleração da taxa de filtração renal. Antigamente, os rins exerciam sua função de forma rápida e eficaz, eliminando resíduos em tempo recorde. Hoje, esse processo é mais lento. Consequentemente, a urina pode começar a apresentar sinais anormais, como uma persistente camada de espuma ou uma coloração mais escura. Terceiro, a diminuição da elasticidade vascular. Os vasos sanguíneos tendem a ficar mais rígidos e estreitos, aumentando a resistência ao fluxo sanguíneo. Isso, por sua vez, força o coração e os rins a trabalharem com muito mais intensidade, elevando a pressão sobre esses órgãos vitais. É por essas razões fisiológicas que a forma como combinamos nossos alimentos se torna uma questão de suma importância. Na juventude, nosso corpo tinha a capacidade inata de compensar uma dieta menos ideal. Éramos mais resilientes. Mas, após os 40, muitas combinações que superficialmente parecem saudáveis podem, na verdade, estar sobrecarregando um sistema que já opera com menos margem de erro. E lembre-se, isso não é um julgamento sobre suas escolhas passadas. É apenas o seu corpo enviando um sinal claro, uma lembrança gentil de que precisa ser tratado com mais inteligência e consideração. Agora, vamos direto ao ponto. Vou detalhar as 3 combinações erradas mais comuns e perigosas. É alarmante pensar que muitos de nós cometemos esses erros diariamente, sem a menor consciência do dano silencioso que estamos infligindo aos nossos rins. Prepare-se para identificar quais dessas combinações podem estar presentes na sua rotina. Erro 1. Leite com feijão preto em jejum. Esta é uma prática comum em muitas casas brasileiras. Muitas pessoas, ao acordar, têm o hábito de tomar um copo de leite, talvez com um pouco de aveia, e em algumas regiões, o feijão preto cozido e batido, tipo um creme ou vitamina, é incorporado ao café da manhã, ou então a clássica água de feijão preto é consumida. Tudo isso em jejum. A intenção é nobre: suplementar proteínas, cálcio e outros nutrientes essenciais, partindo do pressuposto de que é um excelente começo para o dia. No entanto, há um detalhe químico crucial aqui. Quando você ingere leite com feijão preto em jejum, o ferro presente no feijão preto, juntamente com o cálcio e o fósforo do leite, interagem no seu trato gastrointestinal. Essa interação pode levar à formação de complexos minerais insolúveis ou pequenas partículas que são extremamente difíceis para o corpo absorver. Seu trato gastrointestinal, que já pode ter uma capacidade digestiva um pouco reduzida após os 40, agora precisa lidar com essa tarefa hercúlea de processar essas partículas resistentes. O resultado não é incomum sentir-se inchado
gases e até mesmo ter uma sensação de evacuação incompleta ao ir ao banheiro. Mas o pior de tudo é o destino final desses minerais não absorvidos. Eles acabam tendo que ser processados pelos rins, que em vez de estarem em repouso após a noite, são submetidos a uma carga de trabalho extra e desnecessária logo pela manhã. Como ajustar drasticamente o risco? Simplesmente não consuma essa combinação em jejum, evite beber imediatamente antes de sair para o trabalho ou iniciar suas atividades matinais intensas. A recomendação é consumi-la 1 a 2 horas após um café da manhã, leve e nutritivo. Isso permitirá que o trato gastrointestinal e os rins tenham uma carga muito menor para processar, garantindo uma digestão mais suave e eficiente. Erro 2. Feijão preto com excesso de carne bovina na mesma refeição. A culinária brasileira ama uma boa combinação de feijão preto e carne. Muitos amigos de meia idade pensam que ao combinar feijão preto, rico em proteína vegetal, com carne bovina rica em proteína animal, estão criando uma bomba de nutrição, garantindo o dobro dos benefícios para o corpo. A lógica é compreensível, mas a realidade fisiológica é diferente. Seu trato gastrointestinal é forçado a digerir dois alimentos com altíssima concentração de proteínas simultaneamente para uma pessoa com mais de 40 anos, cuja produção de enzimas digestivas pode já estar em declínio. Essa tarefa é imensa. Após uma refeição assim, é comum sentir-se pesado, letárgico, com uma sonolência avassaladora e uma sede intensa. Por quê? Porque seu corpo está em um estado de esforço máximo, trabalhando freneticamente para quebrar e assimilar todas essas proteínas. Paralelamente, ele está tentando lidar com os subprodutos e resíduos metabólicos gerados durante essa digestão intensiva, e onde todos esses resíduos terminam? Sim, nos rins, que são obrigados a trabalhar em um ritmo exaustivo para filtrá-los e excretá-los. Essa sobrecarga contínua pode ser um precursor significativo de problemas renais. Como ajustar para desfrutar com segurança? Se você é um apreciador de carne bovina, como muitos brasileiros, não precisa eliminá-la. A chave é a separação e a moderação. Em vez de combiná-la com feijão preto na mesma refeição, crie um espaçamento. Por exemplo, se você optou por carne bovina no almoço, evite consumir feijão preto ou qualquer preparação com ele. No jantar ou logo em seguida, ensinei aos meus pacientes uma abordagem que permite desfrutar de ambos, sem prejudicar os rins. E irei detalhar lá mais adiante. Erro 3. Feijão preto com queijo ou iogurte para emagrecer. Este é um erro particularmente difundido entre mulheres de meia idade, muitas vezes impulsionado pela busca por estratégias de emagrecimento ou por dietas saudáveis. A ideia é que a água de feijão preto ajuda a eliminar o inchaço e que o iogurte desnatado ou o queijo cottage são excelentes para a perda de peso. A lógica parece perfeita. Combiná-los seria uma dupla invencível para emagrecer e nutrir. No entanto, aqui reside uma armadilha metabólica. O cálcio presente no feijão preto e o cálcio, juntamente com o fósforo, encontrados no iogurte e no queijo, podem, na verdade, interferir na absorção mútua. Você pode estar convencido de que está fazendo uma super suplementação de cálcio para seus ossos, quando na realidade a absorção efetiva é mínima. O resultado, sua densidade óssea pode, paradoxalmente, diminuir, levando a dores mais intensas nos joelhos e na região lombar. E, mais uma vez, o excesso desses minerais não absorvidos acaba sendo uma carga extra para os rins. A longo prazo, essa sobrecarga contínua pode comprometer seriamente a função renal. Como ajustar para emagrecer com saúde? A perda de peso é um objetivo válido e importante para a saúde, mas o método escolhido é crucial. Em vez de combinar esses alimentos, separe-os. Permita que seus rins e seu sistema digestivo processem cada um individualmente. Se for consumir iogurte ou queijo, faça-o em um horário diferente do consumo de feijão preto e sempre com moderação. Lembre-se, o objetivo é emagrecer sem comprometer a saúde óssea e renal. Você se identificou com algum desses erros? Se a resposta for sim, não há motivo para pânico ou desespero. Quero compartilhar com vocês uma história real, um testemunho que demonstra que,
Com ajustes simples e informados nos hábitos alimentares, os rins têm uma capacidade notável de recuperação e regeneração. Lembro-me claramente de um paciente, o Sr. Carlos, nome alterado para preservar a privacidade, de São Paulo aos 55 anos. Sr. Carlos era um dedicado funcionário de escritório, com uma rotina alimentar que ele considerava exemplar. Todas as manhãs, em jejum, ele tomava seu leite com feijão preto, uma versão caseira que ele preparava com muito cuidado, convencido de seus benefícios. No almoço, um bom prato de carne bovina e à noite um copo de iogurte natural. Ele acreditava firmemente que estava seguindo uma dieta nutricionalmente balanceada e saudável. No entanto, durante seu exame médico anual, o relatório revelou algo preocupante. Fui eu quem ligou para ele, solicitando que retornasse à clínica com urgência. Com o relatório em mãos, ele estava visivelmente ansioso. Ao analisar os resultados, constatei um aumento significativo em seus índices de função renal e a presença de proteína na urina. Perguntei a ele se havia notado algo diferente. Sr. Carlos, sua urina tem mais espuma ultimamente e você tem se levantado com frequência para urinar à noite? Ele confirmou. Sim, Dr. Renato. Nos últimos meses tenho me levantado 2 ou 3 vezes e a urina está bem espumosa. Eu achei que era só porque estava bebendo mais água. Foi então que lhe expliquei, Sr. Carlos. A forma como você tem se alimentado diariamente, na verdade, estava submetendo seus rins a um verdadeiro experimento. Eles estavam sob constante estresse. Ele ficou atônito. Mas, doutor, Renato, os alimentos que eu comia não eram saudáveis. Como puderam prejudicar meus rins? Pacientemente, detalhei como a combinação diária de leite com feijão preto em jejum, a carne bovina no almoço e o iogurte à noite eram precisamente as combinações erradas que acabamos de discutir. Seus rins estavam trabalhando em um regime de sobrecarga crônica todos os dias e era inevitável que começassem a apresentar sinais de falha. Com base em sua avaliação, implementamos um plano de ajuste alimentar. Primeiro, a água de feijão preto não deveria mais ser consumida em jejum. Em vez disso, a instrução era bebê-la cerca de 2 horas após o café da manhã. Segundo, carne bovina e feijão preto não deveriam ser consumidos na mesma refeição. Se ele optasse por carne bovina no almoço, a água de feijão preto deveria ser evitada no jantar. Terceiro, o consumo de iogurte e feijão preto deveria ser separado por um intervalo mínimo de 3 horas, e a porção de iogurte também foi ajustada para uma quantidade menor. Além dessas mudanças, o Sr. Carlos foi instruído a monitorar rigorosamente sua ingestão de sal, evitando alimentos excessivamente salgados, tão comuns na nossa culinária. Após alguns meses, o Sr. Carlos retornou para o acompanhamento. Os resultados foram impressionantes. Seus índices de função renal haviam melhorado significativamente, e a proteína na urina havia diminuído drasticamente. Ele me confidenciou. Doutor Renato, agora durmo a noite toda, sem me levantar para ir ao banheiro. Me sinto muito mais leve e com mais energia. Eu lhe disse, Sr. Carlos, isso não é um milagre. É simplesmente porque você deu aos seus rins a oportunidade de descansar, de se recuperar. Esta história é um poderoso lembrete. Um diagnóstico de problemas renais não é uma sentença final. Desde que haja disposição para ajustar os hábitos alimentares, os rins têm uma incrível capacidade de recuperação. Agora, quero apresentar as 3 combinações douradas que permitirão desfrutar do feijão preto, transformando-o em um verdadeiro guardião da sua saúde renal. Muitas pessoas, ao ouvirem sobre os riscos do feijão preto, podem ter a reação imediata de eliminá-lo completamente da dieta. Isso não é necessário. O feijão preto, em sua essência, é um alimento nutricionalmente denso e muito benéfico. O segredo está em como ele é combinado. Combinação dourada 1. Feijão preto com ovos. Pense nesta combinação como uma dupla imbatível. Amigos que se complementam e se fortalecem mutuamente. O feijão preto é uma potência de proteína vegetal, fibra e antioxidantes, enquanto os ovos oferecem uma proteína animal completa, vitaminas e lecitina, um fosfolipídio crucial. Juntos, eles fornecem um perfil nutricional equilibrado que ajuda a manter a massa muscular
essencial para a vitalidade após os 40, sem impor uma carga excessiva aos rins. Esta combinação é particularmente benéfica para aqueles que sofrem de dores nos joelhos, perda de massa muscular ou que frequentemente se sentem fadigados. Você pode incluir ELA no café da manhã ou no almoço, 2 a 3 vezes por semana. Um exemplo delicioso e simples: um ovo cozido, acompanhado de uma pequena porção de arroz, com feijão preto, cozidos separadamente e combinados no prato, e alguns vegetais verdes folhosos, uma refeição completa e renalmente amigável. Combinação dourada 2: feijão preto com arroz integral ou grãos mistos. Os benefícios desta combinação são múltiplos, focando na estabilização do açúcar no sangue e na prevenção de picos e quedas bruscas após as refeições. Para muitos acima dos 40, sintomas de pré-diabetes começam a surgir, ou o desejo de emagrecer de forma segura e sustentável se torna mais premente. Esta combinação é perfeita para esses objetivos. Tanto o feijão preto quanto o arroz integral, ou outros grãos como quinoa, painço, são ricos em fibras. Essas fibras retardam a absorção dos carboidratos, permitindo que o açúcar no sangue suba gradualmente, sem aquele pico abrupto que sobrecarrega o pâncreas e, consequentemente, os rins. Você pode cozinhar o feijão preto e o arroz integral juntos, ou de forma separada e combiná-los no prato. Uma proporção ideal seria cerca de 1 parte de feijão preto para 5 partes de arroz integral. Acompanhe com vegetais refogados e terá uma refeição caseira saudável, nutritiva e muito satisfatória, que cuida dos seus rins e do seu metabolismo. Combinação dourada 3: feijão preto com alga marinha. Esta é uma combinação menos comum na culinária brasileira, mas com um poder imenso: a capacidade de auxiliar na desintoxicação de metais pesados e proteger a saúde vascular é especialmente relevante para quem vive em grandes centros urbanos, exposto à poluição do ar e a outras toxinas ambientais. A alga marinha, rica em iodo e outros minerais, possui compostos que podem se ligar a metais pesados, facilitando sua eliminação do corpo. O feijão preto, por sua vez, contribui para manter a elasticidade dos vasos sanguíneos, essencial para uma circulação saudável. Juntos, eles formam uma barreira protetora, diminuindo a exposição e o dano que os rins poderiam sofrer de metais pesados. Prepare uma sopa leve e saborosa de feijão preto e alga marinha. A chave é manter o teor de sal baixo e evitar o excesso de óleo. Uma sopa clara e nutritiva, que limpa e protege seu corpo de dentro para fora. Você pode integrar essas 3 combinações douradas à sua dieta diária, escolhendo uma ou 2, dependendo das suas preferências e necessidades. Lembre-se, a mudança não precisa ser radical ou abrupta. Pequenos passos, ajustes graduais, são a chave para a sustentabilidade. Seus rins e seu corpo inteiro agradecerão por essa atenção e cuidado. Muitas vezes, o problema não está no que comemos, mas quando comemos. O timing é tão crucial quanto a escolha dos alimentos. Primeiro princípio de timing: não beba água de feijão preto em jejum. Quando seu estômago está vazio, as enzimas digestivas estão mais concentradas e o ambiente é mais ácido. Ingerir água de feijão preto nesse momento pode irritar o revestimento gástrico, levando a inchaço, gases e desconforto. O ideal é esperar 1 a 2 horas após uma refeição leve para consumi-la, permitindo que o sistema digestivo inicie seus processos normalmente. Segundo o princípio de timing: não beba água de feijão preto antes de dormir. A água de feijão preto tem propriedades diuréticas. Se consumida perto da hora de deitar, você provavelmente terá que se levantar várias vezes durante a noite para urinar, interrompendo seu ciclo de sono e comprometendo a qualidade do seu descanso. Recomenda-se consumir qualquer bebida com efeito diurético, incluindo a água de feijão preto, antes das 4 da tarde. Terceiro princípio de timing: espaçamento para o leite, queijo e iogurte. Se você consumiu leite, queijo ou iogurte em um dia, crie um intervalo de pelo menos 2 a 3 horas antes de ingerir água de feijão preto. Essa separação é fundamental para evitar a interferência na absorção dos minerais, otimizando o aproveitamento de cada nutriente
e, crucialmente, reduzindo a carga desnecessária sobre os rins. A seguir, quero compartilhar 3 princípios do não, regras simples, mas poderosas, para a proteção renal. Primeiro, não. Não consuma feijão preto ou água de feijão preto em jejum. Já abordamos extensivamente o porquê. Segundo, não. Não se entregue à compulsão alimentar. Mesmo os alimentos mais saudáveis, se consumidos em quantidades excessivas, podem se tornar uma fonte de estresse e sobrecarga para o corpo, incluindo os rins. A moderação é sempre a chave. Terceiro, não. Não combine feijão preto com alimentos ricos em sal. Uma dieta rica em sal é um inimigo conhecido da saúde renal, pois eleva a pressão arterial e impõe um trabalho extra e prejudicial aos seus rins. Para finalizar, quero oferecer uma sugestão de plano alimentar diário para pessoas acima dos 40 anos, com foco na saúde renal e no bem-estar geral. Café da manhã. Comece o dia com uma porção de arroz integral ou cuscuz, sem sal excessivo, com feijão preto, acompanhado de vegetais refogados e um ovo cozido. Uma refeição completa que fornece energia e nutrientes sem sobrecarregar. Almoço. Desfrute de um prato caseiro equilibrado. Priorize carnes magras, frango, peixe, vegetais variados e uma fonte de carboidratos complexos, evitando preparações muito oleosas ou salgadas. Jantar. Opte por algo leve e reconfortante. Uma sopa de vegetais, como sopa de alga marinha, com baixo teor de sal, ou sopa de cogumelos. Você pode adicionar um pouco de feijão preto à sopa, mas, novamente, a moderação no sal é crucial. Ao seguir essas orientações, você notará uma diferença palpável em seu corpo, sentirá-se mais leve, com mais energia, que é fundamental para a recuperação renal. Também melhorará significativamente. Agora, eu entrego a você uma chave. Esta chave tem o poder de abrir as portas para uma década, talvez 2, de uma vida mais saudável e vibrante. Imagine-se daqui a 10 anos, com seus 60 e poucos anos, você está caminhando com facilidade, subindo ladeiras, desfrutando de passeios. Suas noites de sono são profundas e ininterruptas, sem a necessidade constante de se levantar para ir ao banheiro. E, acima de tudo, a preocupação com a função renal está distante, porque você fez as escolhas certas hoje. Este futuro é um resultado direto dos ajustes que você começa a fazer em sua dieta a partir de hoje. Em resumo, os 3 pontos cruciais que discutimos hoje são: primeiro, após os 40 anos, nossos rins, embora ainda robustos, se tornam mais sensíveis, mas essa fragilidade não é uma sentença para restrições extremas. É um convite para escolhas mais inteligentes. Segundo, evite as 3 combinações erradas: leite com feijão preto em jejum, feijão preto com carne bovina em excesso na mesma refeição e feijão preto com queijo ou iogurte. Terceiro, reinterprete o feijão preto. Ele não é um inimigo, mas um bom amigo. Quando combinado corretamente, ele se torna um poderoso protetor dos seus rins. Você não precisa revolucionar todos os seus hábitos alimentares da noite para o dia. A mudança é um processo. Comece com apenas uma refeição, um pequeno ajuste hoje. Por favor, faça isso por você e faça isso por seus entes queridos. Se você conhece alguém acima dos 40 que está experimentando sintomas como urina espumosa, inchaço nas pernas ou problemas de sono, por favor, compartilhe este vídeo com eles. O conhecimento pode ser um divisor de águas. Em um próximo vídeo, abordarei especificamente a dieta segura para pessoas com doenças renais e função renal comprometida. Se você tiver interesse neste tópico, deixe um comentário abaixo dizendo: "Quero saber mais." Muito obrigado por sua atenção e por ter assistido até o final. Desejo-lhe saúde plena e uma vida longa e feliz. Até a próxima.